Já pensou você tá andando no meio do shopping ou no meio da rua e dá de cara com algum personagem de desenho animado bem na sua frente? Isso pode parecer loucura, mas não é não. Já que muitos personagens de desenhos animados são baseados em pessoas reais, como é o caso da Mônica, aquela mesmo da Turma da Mônica, que o Maurício de Souza criou muitos anos atrás. E ele fez isso usando sua própria filha como modelo para a baixinha dentuça Dona do Sansão. E na real, até mesmo características como força foram realmente inspiradas na pequena garotinha. E esse é só um dos 12 casos de personagens de desenhos animados que são inspirados em pessoas reais, e você nem fazia ideia. Então pega a pipoca e fica ligado que tá começando mais um Team Vídeos. Pois é, galera, até mesmo alguém tão sinistro e vil como o Sr. Burns também é um dos personagens de desenho animado que foi inspirado em um ser humano real, por incrível que pareça. O maquiavélico dono da usina nuclear de Springfield foi inspirado simplesmente em um membro da família mais poderosa do mundo, o Barão Jacob Rothschild. A família Rothschild é simplesmente a família mais rica do mundo, dona de uma rede bancária e que empresta dinheiro para grandes países e nações há mais de 300 anos. Ou seja, não só a imagem do barão foi utilizada para inspirar o personagem mais cruel dos Simpsons, mas também a sua fortuna quase que ilimitada. Quem assistiu Os Incríveis com certeza deve se lembrar da Edna Moda, a estilista dos super-heróis baixinha e de personalidade muito forte. O mais engraçado é que o design da personagem foi totalmente inspirado em Edith Head, uma figurinista de cinema e estilista da vida real, que ganhou nada mais nada menos que 8 Oscars. A inspiração foi muito uma homenagem à mulher que fez história no cinema dos Estados Unidos, ajudando muitos filmes de sucesso. Só um detalhe, a Edna Moda realmente é baixinha, porque Edith tinha um pouco mais de 1,5 metro de altura. Realmente a intenção era deixar a personagem bem parecida com a sua inspiração. É sério, quem assistiu Shrek e não gostou com certeza estava muito deprimido, ou tinha tomado um tremendo pé na bunda. Porque com certeza essa é uma das franquias mais animadas e divertidas de todos os tempos. Ver o ogro e sua galera misturando todos os contos de fadas e tirando sarro da cara de todo mundo é muito legal. E apesar de ser um personagem baseado em um ser folclórico tenebroso, o ogro, a verdade é que o monstrão verde foi inspirado em um ser humano real na hora de ser desenhado. A pessoa responsável por servir de modelo para Shrek foi um homem chamado Maurice Tillett. Maurice era um lutador famoso nas décadas de 30 e 40. Em outras palavras, se você pegasse uma máquina do tempo e viajasse para aquela época, você ia ver o próprio Shrek entrando em um ringue e sentando a porrada nos adversários. Seria como se você estivesse vendo os filmes do ogro meio que ao vivo. O apelido de luta do grandão era Anjo Francês, só que na verdade ele era russo e viveu e faleceu nos Estados Unidos, uma misturada daquelas. A aparência do lutador se devia a uma doença chamada acromegalia. Ele fez bastante sucesso no mundo das lutas, sempre atraindo um grande público. Principalmente porque todos queriam ver o homem gigante com traços bem diferentes e gostavam de ver ele detonando seus adversários ao melhor estilo Shrek. Vamos falar agora da vilã do filme da Princesa do Fundo dos Mares. A Úrsula, sem dúvidas, é uma das vilãs mais sinistras de todo o universo Disney. E um dos motivos disso é o design único da Bruxa dos Mares, que é diferente de todas as outras. O que pouca gente sabe é que a personagem foi inspirada em uma pessoa real, a drag Queen Divine, que gravou várias músicas de sucesso nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos e que tinha uma imagem única, que foi parcialmente transferida para Úrsula, que acabou dando bem certo. O desenho do marinheiro Popeye já foi muito mais famoso no passado do que é hoje, mas quase todo mundo sabe quem ele é, principalmente quando se fala do cachimbo e da sua amada namorada, a Olivia Palito. O que ninguém esquece também é que o segredo da força do Popeye tá nas suas latinhas de espinafre. Mas o que quase ninguém sabe é que o Popeye realmente existiu na vida real. O nome do marinheiro de verdade era Frank Rock Fiegel, conhecido apenas como Rocky. Ele era conhecido por sempre se envolver em brigas e pelo seu cachimbo inseparável.
assim como o personagem do desenho, mas que adorava contar histórias de suas aventuras para as crianças. Só de olhar a imagem de Rocky dá para perceber que realmente o Popeye é uma cópia fiel do cara. Inclusive, o criador do Popeye, Elzie Seeger, conheceu Rocky quando era criança e sempre ouvia suas histórias e proezas do mar e como ele era forte e destemido. Daí surgiu a inspiração para o eterno namorado da Olivia Palito e rival do Brutus. Uma das coisas que tornava os desenhos da Disney tão especiais no passado era a dedicação com que os projetos eram feitos para serem realistas, para que as meninas realmente se identificassem com as personagens e princesas. E uma dessas personagens extremamente realistas é mais uma das princesas Disney, Mulan, a guerreira que salvou a China. Para criar a personagem, os desenhistas se inspiraram na atriz Ming-Na Wen, que além de ser a musa inspiradora da heroína, também foi a sua dubladora. E realmente dá pra notar que a atriz e a Mulan têm muitos traços em comum. Quem já jogou ou assistiu os desenhos de Mortal Kombat, com certeza sabe quem é Johnny Cage, um dos personagens principais da franquia mais famosa de lutas do mundo dos games. O que poucas pessoas sabem é que o personagem foi criado exatamente para ser uma cópia de um dos atores de luta mais famosos dos anos 90. Exatamente quando foi lançado o primeiro jogo da franquia Mortal Kombat. E esse ator é ninguém mais, ninguém menos que Jean-Claude Van Damme, superastro de alguns dos famosos filmes de luta de todos os tempos. A gente tem que dizer que ficaram bem parecidos, o personagem e o ator. Outra personagem da Disney que faz parte das princesas é a Pocahontas. A personagem nativa americana teve o seu primeiro filme lançado em 95 e o segundo em 98. Mesmo que a lenda de Pocahontas seja inspirada em uma história real, de uma índia que viveu nos anos de 1600, a personagem animada teve seu design baseado em outra pessoa, mas que também era uma nativa americana. E a inspiração veio da atriz Irene Bedard, que além de servir de base para a personagem, também foi a dubladora original da Pocahontas nos dois filmes. E a gente tem que falar que a semelhança é simplesmente incrível. Talvez a maioria nem faça ideia, mas a história de Mowgli, o garoto indiano que foi criado por lobos, se iniciou muito antes dos dois filmes mais recentes lançados em 2016 e 2018. O primeiro filme animado de Mowgli foi lançado pela Disney no ano de 1967 e teve uma sequência em 2003, além de uma série animada em 3D feita em 2010. Mas o mais legal disso tudo é que o desenho foi inspirado em um livro, que por sua vez foi inspirado no caso real de um garoto indiano, que realmente foi criado e vivia com lobos. O caso aconteceu em 1872, e o garoto, depois de resgatado, ganhou o nome de Sunishar, que significava apenas sábado, já que ninguém sabia a sua origem. O garoto andava sobre os 4 membros e comia e bebia como um lobo realmente. Em outras palavras, existia um Mowgli real, que inspirou todos os desenhos e filmes que vemos hoje. Nós somos novos demais para nos lembrar, mas nossos avós e avós já foram jovens, bonitos e atraentes, e alguns são até os dias de hoje. Beijo, vó! E algumas das atrizes que eram referência absoluta de beleza no passado, na época dos nossos avós e bisavós, já não são mais conhecidas pela maioria. Esse é o caso de Elizabeth Taylor, uma atriz que fez um sucesso absurdo nas décadas de 50 e 60. Exatamente por esse motivo, os desenhistas da Disney do passado utilizaram ela como referência para os traços e detalhes super realistas da personagem da Bela do filme A Bela e a Fera, lançado em 91. E eu tenho que dizer, realmente existe uma semelhança entre a personagem e a atriz que ficou muito legal. Realmente, Elizabeth mereceu o título de mulher mais bonita da sua época. Os nossos bisavós e avós com certeza vão concordar. Esse é um caso extremamente interessante que envolve não só uma pessoa muito famosa de Hollywood, mas também um dos personagens mais marcantes da história dos filmes de ficção científica. Rick Sanchez é simplesmente o ser mais inteligente do universo de Rick and Morty, e ele faz só o que ele quer e deseja sem muito pudor ou medo das consequências. Então, ao ver o cara, você já o associa à imagem de um cientista meio doido e meio brilhante.
Realmente ele é as duas coisas. O legal da história é que ele foi inspirado no Dr. Brown, um dos dois protagonistas da saga de filmes De Volta para o Futuro. E o Dr. Brown foi interpretado nos 3 filmes da trilogia pelo ator Christopher Lloyd, que simplesmente se tornou um símbolo de um cientista meio louco e meio genial, assim como Rick é. Até já rolou um teaser live action do desenho e é claro que homenagearam o Dr. Brown, que é o Christopher Lloyd, para fazer o Rick, que ficou muito legal. Esses são os 12 personagens que foram inspirados em pessoas reais e que a maioria nem fazia ideia. Qual desses personagens você já sabia que era inspirado em alguém e qual você não fazia ideia? Comenta aqui pra gente saber. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!